As pesquisas têm demonstrado queda nos números atribuídos ao ex-presidente Lula com um pequeno crescimento do Bolsonaro, e essas pesquisas podem preocupar a militância, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Olha, lá no primeiro turno, nós tivemos pesquisas que demonstravam o Bolsonaro com 35% dos votos, e lá nas urnas nós vimos o Bolsonaro com 43% dos votos. Essa diferença nos números pode estar atribuída, sim, à migração de votos do Ciro Gomes para o Bolsonaro, mas existem também os votos das pessoas que têm vergonha de declararem que vão votar no Bolsonaro. São os bolsonaristas que não conseguem mais dar a desculpa que o Bolsonaro representa a família, bons costumes, luta contra a corrupção. Como caíram essas máscaras e essas pessoas votam no Bolsonaro porque elas gostam de um Bolsonaro do mal, essas pessoas agora começam a ter mais coragem de falarem que votam no Bolsonaro. E o motivo é muito simples, pessoal. Hoje, essas pessoas têm dois elementos fortíssimos para se levantarem novamente em favor do Bolsonaro. Primeiro foi a forte crítica que o Bolsonaro recebeu por causa dos ataques em Aparecida. E depois também nós tivemos esse elemento de atribuição do Bolsonaro ao crime de pedofilia que obviamente revoltou bastante os bolsonaristas. Significa que o Bolsonaro está crescendo nos números? Não, significa que pessoas que antes não diziam que votariam no Bolsonaro, agora estão declarando votos no Bolsonaro, criando essa percepção de que o Lula e o Bolsonaro estão se aproximando, mas esses votos já eram do Bolsonaro. O Bolsonaro não está conquistando novos votos. E o que os números mostram? Os números mostram pro segundo turno ainda uma diferença de 10 milhões de votos a mais para o ex-presidente Lula. É uma diferença muito considerável e uma dificuldade muito grande do Bolsonaro virar esses números. Mas, se a militância começar a ter medo dessas pesquisas que podem, inclusive, estar sendo influenciadas pela possibilidade da CPI. Olha, o bolsonarismo falou que abriu uma CPI contra os institutos de pesquisas. Os institutos podem responder simplesmente aumentando os números do Bolsonaro para o bolsonarismo ficar mais tranquilo. Precisamos entender que essas pesquisas agora, elas não estão demonstrando o Bolsonaro e o Lula com os mesmos números. Elas estão mostrando o Lula muito na frente. E nessa reta final, se a militância cair um pouquinho por causa dessas pesquisas, aí sim a gente pode ter um problema sério. Mas se a militância continuar fazendo o mesmo trabalho que tem feito, o Bolsonaro pode perder com uma diferença de 20 milhões de votos, porque nós temos o efeito ainda dos debates, que o Lula está indo muito bem nos debates. Nós temos agora a possibilidade do Lula participar de vários eventos pros públicos que não são seus eleitores. Então temos muitas chances nesse momento de aumentarmos os números de votos do ex-presidente Lula, e o Bolsonaro vai apelar para o fake news. Ele vai trazer novamente o caso do Adélio, ele vai tentar chorar o leite derramado dessa questão, dessa bobagem que ele falou lá, de que pintou um clima. Será que isso vai trazer votos para o Bolsonaro? Não acho que vai trazer votos. Pode fazer os bolsonaristas envergonhados se levantarem novamente para fazerem campanha para o Bolsonaro. Mas quem está decidido, está muito decidido. E isso é muito importante nesse momento. Nós temos hoje pelo menos 10 milhões de votos a mais. Não podemos parar nesse momento. A gente tem que aumentar este número. Então, desanimar por causa dessa possível união entre os números aí, jamais. Muito obrigado. Siga o Leonardo Estopa nas redes sociais e até mais.